Olá, eu voltei para te ajudar, hoje com um assunto um tanto quanto delicado, difícil também de abordar, de falar, não para mim, mas para as pessoas que já sofreram sobre isso. E eu quero ser a voz das que sofreram e não podem falar, ou não falaram, ou não tiveram a ajuda que deveriam ter tido e que hoje sofrem as consequências devastadoras na sua vida, problemas sérios nas emoções, no comportamento, na depressão, na ansiedade. É por você que eu estou aqui. Eu acredito que você que me escuta vai saber que é em seu nome que eu ganho coragem para fazer esse vídeo. Porque eu quero te ajudar e quero ajudar tantas outras pessoas que vivem com este segredo. Justamente para essas que guardam e sofrem as consequências e ainda não buscaram ajuda. Tantas pessoas que sofreram esses abusos, essas agressões, essa violência, esse crime sexual, e que na infância não tinham confiança ou não tinham apoio dos pais, não se sentiam capazes de falar e de serem entendidas, de serem compreendidas. Tantas crianças, quer dizer, adultos, crianças daí que me dizem, olha, eu fui tentar dizer, minha mãe não acreditou em mim, disse que eu estava inventando, que aquilo era mentira, que jamais essa pessoa iria fazer isso, porque era uma pessoa da família ou porque era um amigo muito próximo da família. E aí você faz ideia do trauma que fica. Ela tentar falar para alguém e essa pessoa ainda incutir uma culpa nela, ou não acreditar, ou dizer que essa criança estava inventando, chamando ela de mentirosa. Já não bastasse o trauma do abuso. Então, é por isso que eu estou aqui. É pela dor das pessoas, é pela angústia, é pelo trauma que elas carregam. E eu estou aqui para te dizer que tem solução, que você não precisa carregar isso guardado na tua angústia, se torturando. Busque ajuda. E também para que a gente se dê conta e esteja mais atento para prevenirmos as crianças, proteger as crianças. Veja, para quem olha de fora e para quem nunca sofreu um abuso sexual, não sabe. Não sabe a ferida, a dor, o trauma, a angústia, o estrago que faz dentro de uma pessoa. E eu passei a entender, ao ajudar essas pessoas, eu passei a entender o quanto a sexualidade, essa dimensão, é importante, é delicada dentro de nós. Ela não deixa apenas traumas físicos, às vezes uma dor, às vezes um machucado físico, machuca a alma. A pessoa passa a se ver diferente, ela passa a fazer interpretações que agridem a si profundamente. E por quê? Por que ela faz isso? É porque a sexualidade é algo profundo, é algo sagrado em nós. Sagrado no sentido de delicado, de único, de sensível dentro de nós. E para que a sexualidade então existe? Existe para o amor. Existe para a complementaridade. Existe para o transbordamento do amor no físico, para a relação a dois. E é justamente ali que ela faz o maior estrago, tanto na sua autoimagem, quanto no relacionamento com as pessoas. Tem muitas formas
de abusar uma criança, de abusar um adolescente. Não é apenas com a penetração que se abusa. Espiar uma criança trocando roupa é um abuso. Vê-la se despir é um abuso. Expor a criança em imagens de atos sexuais, mostrar imagens para ela, fotografias para ela é um abuso sexual. Tirar fotos da criança com posições eróticas é um abuso sexual. Tocar no genital, esfregar a criança na perna é um abuso sexual. Tocar nas partes íntimas, na mama, é um abuso sexual. Obrigar a criança a tocar no seu órgão genital é um abuso, é um crime. Tudo isso que eu falei para vocês é um crime, porque viola, é uma violação à dignidade. Essa criança não está pronta, não amadureceu para uma relação sexual. E não, além da não maturidade dela, ela não está pronta para aquilo ali. Vai contra a vontade dela. Não dá nem para falar de vontade, porque uma criança não tem vontade disso. Ela não está pronta para isso. Mas é uma invasão a ela. E essa criança faz, em função disso, cria ali os registros mais devastadores. Mas antes de eu chegar nesses registros, eu quero trazer para vocês alguns prejuízos, algumas consequências a curto e a longo prazo. A curto prazo é uma criança que foi recentemente abusada, ela vai ter uma mudança de comportamento abrupta. Então, eu não vou listar todos os comportamentos de uma criança abusada, porque às vezes eu vou criar mais preocupação em vocês, aos pais, e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar. Mas eu quero dizer que fiquem atentos. Às vezes, a qualquer mudança de comportamento, busque o pediatra, busque ajuda e relate ao pediatra os sintomas da criança e ele vai saber. Ele vai saber te orientar, ele vai saber examinar e ele vai saber descartar a possibilidade de um abuso sexual. Você sabe que as estatísticas mostram que o abuso acontece, na maioria das vezes, dentro num recinto familiar, seja por um familiar, seja por um amigo muito próximo. Então, leve ao médico. Primeiro passo é levar ao médico e relatar: doutor, eu estou preocupada por esse. Eu gostaria só de descartar a questão de um abuso sexual. Depois a gente vai trabalhando outras possibilidades. É porque temos que ajudar o mais rápido possível essa criança, só para isso. A minha preocupação é de ajudar, é ser eficaz, é salvá-la. Quanto antes nós salvarmos essa criança, mais benefícios vamos trazer a ela no futuro. Precisa ter muita delicadeza e um preparo muito grande também para abordar essa questão. Aí você também vai precisar de ajuda de um psicólogo, de algum profissional especializado para poder te ajudar a lidar com isto. Mas o que eu quero? Eu quero trazer aqui os prejuízos a longo prazo, porque esses já estão estabelecidos. E a partir do momento que a gente tem um pouquinho mais de consciência deles, eu posso trazer uma luz para você que ainda não buscou ajuda, ou para você que já buscou e pode te ajudar, ou para prevenirmos as nossas crianças. Eu vou dar alguns exemplos aqui de consequências, mas eu quero deixar muito claro. Não quer dizer que se você tem um desses aqui, você foi abusada ou abusado. É só para entendermos o quanto isto é grave. É só esse o meu objetivo, tá? Então, por exemplo, se eu for dar um exemplo da depressão, não quer dizer que todas as pessoas que têm depressão foram abusadas. Mas o abuso pode gerar depressão.
O abuso pode gerar ansiedade. Então, um dos prejuízos a longo prazo, por exemplo, é a depressão. Pode ser a depressão, uma pessoa deprimida. Por quê? Porque ela fica com uma autoimagem muito negativa. Ela passa a não se gostar mais. Então, ela deprime. Isso pode levá-la a uma depressão, a bloquear um sentido da existência dela, porque ela se sente indigna, uma sensação de indignidade, bloqueia o sentido da vida dela. Então, um bloqueio de sentido de vida. Ela começa a entender, a pensar por que eu existo, não deveria existir, eu sou indigna, eu não mereço existir. Culpas, não é? Culpas levam a autossabotagens. Porque é muito comum uma criança, uma adolescente ser abusada e interpretar que a culpa é dela. E às vezes o abusador coloca a culpa na criança e ainda faz chantagem e ainda ameaça que se ela contar para alguém ele vai matar, ele vai dizer que foi ela que segurou no órgão genital dele, e aí ele faz uma bagunça a cabeça dessa criança. Destrói muita coisa lá dentro. Uma outra situação que pode gerar é a ansiedade. Ou seja, ela entende que ela não pode confiar em ninguém. E a partir disso, eu não posso contar com ninguém, não posso confiar em ninguém. Ninguém é confiável. Porque a pessoa que abusou era uma pessoa da família, era uma pessoa muito próxima. Não são estranhos. É muito difícil um estranho abusar de uma criança. É geralmente dentro de casa, num raio familiar muito próximo. Então ela entende que ela tem que lidar com tudo sozinha, que ela não pode contar com ninguém. Isso pode gerar uma ansiedade, medo dos outros, medo das pessoas, gera um medo. Então, e a ansiedade é uma preocupação exagerada com alguma coisa que ainda não aconteceu, às vezes nem vai acontecer, mas pode ser também um sintoma de um estresse pós-traumático também, que é o estresse do abuso. Mas não quer dizer que todas as pessoas que são ansiosas, a causa é um abuso sexual. Não é isso, só quero dizer o quanto isso é destruidor. E por isso nós temos que cuidar das nossas crianças. E eu quero te dizer que você que sofre disso, que tem esses sintomas e foi abusado, tem solução. Não é porque você foi abusada que não tem solução, tem sim, já vou explicar como que seria essa solução. Problemas de insônia, distúrbios do sono, né? A pessoa passa a ter dificuldades aí, problemas na identidade, dificuldade na identidade, com o corpo, não gosta do seu corpo, porque se sente suja, não é digna, como se esse corpo é um lixo, eu não gosto de ser o que eu sou, então passa a ter muita dificuldade de autoestima, não é? Aqui é uma autoestima muito baixa, muitíssimo baixa, e que ela não se aceita como ela é. E aí a pessoa busca muitas coisas para poder se gostar ou ser aceita. Às vezes a pessoa quer ser aceita, às vezes aí os artifícios para que ela seja aceita, para que ela crie uma outra personalidade, sabe? Atendi recentemente uma pessoa em que a mãe dizia para ela uma série de coisas assim negativas mesmo, que ela era gorda, que ela não prestava, que aquele corpo dela era muito feio, que ela parecia um menino, e ela entendeu que ela tinha que ser outra coisa, menos aquilo que ela era. Então as pessoas criam várias identidades para poderem ser aceitas, para poder agradar, e muitas vezes até para poderem ser amadas, porque aquele jeito que ela é, ela não pode ser amada. Ela é suja, ela é estragada.
ela não presta. Então ela tem que criar um outro jeito de ser para ser aceita. Até para ser amada por essa mãe que fez essa humilhação toda para ela. Imagina o que causa um abuso sexual. Porque existe uma perversidade no abuso sexual, sabe? Já vou chegar lá. Então aqui são alguns dos sintomas graves que traz para as pessoas muitos bloqueios sexuais, né? Na área da sexualidade, então, bloqueios sexuais, pânico, fobia sexual, aversão à sexualidade, uma dificuldade de achar que é amada, que é possível ser amada, aí vai de acordo com os registros que ficaram gravados lá. Então são esses um pouco dos sintomas que eu gostaria de dizer. Tem mais, tem muitos outros, tá? Agora eu quero fazer um desenho para mostrar para você como é possível desconstruir e te ajudar. Então, você imagina o seguinte, vou fazer um desenho aqui. Aqui seria o nosso físico, o nosso corpo físico. Existe uma dimensão essa dimensão aqui é uma dimensão perfeita. Nós chamamos cientificamente da dimensão noológica, que é o que é chamado da dimensão espiritual. Não tem nada a ver com religião, é uma dimensão da pessoa humana, do que a pessoa humana é constituída, de corpo, mente e espírito, né? Que é a dimensão noológica. Então essa dimensão é a dimensão da vontade, é a dimensão da capacidade de escolhas, do sentido da vida, da consciência. Então está tudo aqui nessa dimensão aqui, e que nós também chamamos de eu pessoal, eu original ou eu puro. Aí, o que acontece quando uma pessoa é abusada? Isso acontece em qualquer outro trauma, mas agora aqui eu vou me referir ao abuso sexual, né? Ela faz interpretações daquele ato. Por exemplo, ela faz interpretações de si e do outro, e ela faz generalizações. Então, como se essa interpretação vai formando um novo jeito de se enxergar, enxergar o mundo e enxergar as pessoas. Aqui. É como se fosse uma lente. Isso aqui seria uma lente, um óculos, né? Como se ela coloca um óculos e ela se enxerga com essa lente. Ou seja, como que é essa lente que ela passa a se enxergar? Primeiro, os registros que ela faz de si, né? É muito comum a criança que está sendo abusada se sentir culpada. Eu sou culpada. Porque ela entende que ela provocou aquilo lá, ela nem sabe. E muitas vezes a pessoa diz, mas você me olhou, mas você que quis vir. Às vezes o abusador engana, dá um doce, chama a criança, é um brincalhão, chama a criança e vai e esconde. Aí ele diz, não, mas foi você que veio. Então ela se sente culpada. A interpretação que ela faz de si é que ela é um objeto, de que ela é frágil, indefesa, não consegue se defender desse homem, de que ela é indigna, de que ela é um lixo. Enfim, imagine, isso aqui é a autoimagem que ela tem de si.
E ela cresce com esta autoimagem e isso aqui se manifesta na vida dela hoje com N dificuldades em função disso aqui. Bloqueios, travas, medos, depressão, angústias. E também faz conclusões, interpretações do homem que está abusando dela. E ela generaliza isso. Por ser uma pessoa próximo da família, às vezes de dentro de casa, ela entende, se esse homem está fazendo isso para mim, o que outro estranho não vai fazer? Então aí ela conclui o quê? Que os homens não prestam. Que os homens são frios, enganam. Que os homens traem, porque às vezes pode ser um homem casado também que está fazendo isso, que os homens traem, que os homens enganam, que não são egoístas, que pensam só em si, que não pensam nela, que não respeitam. Então ela passa a olhar para todos os homens com esse óculos. E aí ela fica na defensiva. Aí ela se defende. Eu acho que eu não falei aqui, das muitas consequências é a obesidade. Muitas mulheres criam inconscientemente uma obesidade como proteção para não chamar a atenção do homem, para que nenhum homem se interesse por ela, para desviar o olhar de um homem, enfim, como proteção, para fugir do homem. A partir disso, essa pessoa faz uma decisão, ela decide algo para a vida dela. Ela faz um plano de vida em cima disso aqui. Não vou confiar em ninguém, não vou amar ninguém, vou fechar o meu coração. Aí vem muitas vezes assim, um comportamento, ela tem que dominar, a última palavra tem que ser dela. É uma pessoa centralizadora tudo nela, porque ela não confia em ninguém, porque alguém vai fazer mal para ela, então ela tem que centralizar, tem que dominar. Isso faz muitas vezes a mulher entrar no lugar do homem, achar que ela tem que estar no lugar dele para ele não dominar ela. Aí existe, não que o homem tem que ser o dominador de jeito nenhum, é que tem-se uma imagem distorcida da masculinidade. Antigamente os homens eram mais autoritários, talvez hoje ainda tenham homens assim, com esse estereótipo. E a mulher entende que ela tem que ser esse estereótipo do homem para jamais deixar ele dominá-la. Mas também não é correto um homem ser autoritário, não é? Também é um desvio da sua essência. Porém, ela, em função do sofrimento dela, ela cria um comportamento em função da imagem que ela tem de homem. E aí ela constrói também uma identidade para ela, entre aspas, masculina. Às vezes ela é casada e não deixa o homem ser homem na vida dela. Ela que tem que tomar as decisões, ela repete um estereótipo também distorcido do homem de antigamente, ou da infância, ou dos antepassados dela, né? Um homem com estereótipo distorcido já de si, que não é da sua essência, e ela passa a ter aquele estereótipo para não ser dominada, para não ser abusada, para não sofrer, como uma autodefesa. Justamente para não sofrer, só que aí gera mais sofrimento ainda. Aí ela não deixa o homem ser homem na vida dela, que a vocação genuína do homem é cuidar, é proteger. E aí ela toma conta e não deixa ele ser ele. E ela também não consegue agir com a capacidade dela de amar, de cuidar, a delicadeza, fazer o amor fluir. Então ela também acaba vivendo uma outra identidade, a identidade dessa menina abusada. Essa passa a ser a identidade dessa mulher que foi abusada. Para quê? Para se defender. Aí ela também não é ela, eu tenho falado muito nos outros vídeos. Nós temos que ser a nossa essência. Nós não podemos ser aquilo que nós não somos. Assim, eu não posso ser o resultado do que fizeram comigo.
Eu tenho que tratar isso. E como é que se trata isso? Desconstruindo estes pensamentos, essas interpretações que foram feitas. O problema não está em si no fato, mas está naquilo que nós gravamos do fato. E essa gravação pode ser desfeita porque há uma compreensão do que aconteceu lá. A partir do momento que a pessoa compreende, ela se desliga. Há um desligamento deste episódio, deste homem, desta pessoa que abusou. Ela se desliga e compreende e desfaz tudo aquilo que ela havia pensado dele, de si e do outro, para que ela possa olhar com outros olhos para o companheiro, para os homens que estão em volta dela, olhar para a essência do outro, olhar para a beleza do outro. Aquele homem não abusou porque ele é homem, ele abusou porque ele tem um problema. Porque ele também tem um trauma, mas é dele, não é de todos os homens. Eu estou dando um exemplo aqui, estou falando da mulher que é abusada por um homem, mas os homens também são abusados. E também é a mesma coisa os efeitos, é que estatisticamente são as mulheres que são mais abusadas, não é? Mas tem abusos. Tem abusos de meninos, criança, tem abusos de meninos adolescentes. Recentemente, semana passada também, me procurou uma pessoa que ele é um adolescente e foi abusado, e isso trouxe um transtorno, um problema muito grande. Deixa os mesmos problemas, daí cada um na sua. Lógico que cada pessoa vai se manifestar de um jeito. Esse sintoma, o efeito desse trauma vai ter uma manifestação diferente do outro, nem todos são iguais. Eu não posso, não tenho condições de mostrar para vocês todos os efeitos, porque é particular. Em cada pessoa age de um jeito. Então, com isso, eu quero também que você entenda o quanto a sexualidade, essa dimensão sexual, ela é importante. Ela tem um lugar privilegiado dentro de nós, para o amor, para amar. Para ser amado. Só que esses fatos aí distorcem tudo, separam o sexo do amor. Aí a pessoa acha sempre que o seu companheiro, quando quiser fazer sexo ou procurá-la para sexo, ele quer me usar, ele quer se aproveitar de mim. Ela não consegue enxergar o amor, porque está distorcido. O sentido da relação sexual foi distorcida, foi desviada do seu sentido original, do seu sentido verdadeiro. O que é a relação sexual? Para que existe? Para que está a relação sexual em nós? Então, meus queridos amigos, eu chamo de amigo porque eu quero o seu bem, porque eu quero te ajudar. E se você não sofreu isso, você entende o quanto isso é destruidor. Isto é um crime. É um crime. Então, se você convive com alguém que sofreu com isso, você pode ter ideia do que essa pessoa sofre. E você pode lutar para proteger as crianças. Esse também é o meu objetivo. O meu objetivo é cuidar de você que já sofreu isso, te dizer que tem solução, que você não precisa dar continuidade a esse sofrimento, e te dizer e te chamar e te convidar, vamos cuidar das crianças. Vamos cuidar dos adolescentes, vamos cuidar dos jovens, mas principalmente das crianças que são vulneráveis, que acreditam, que confiam, que são ingênuas, que confiam, que não veem maldade em ninguém. A consciência é nossa, de nós adultos. Então é nossa responsabilidade cuidar das crianças. Cuide, fique atento. Desculpa, não quero te trazer pânico, não quero te trazer problema, mas
procure não deixar as suas crianças sozinhas com adultos que você não sinta confiança. Se você não sentiu confiança, não sente confiança, não precisa falar para ninguém. Não fala, não crie confusão, mas aqui dentro está dizendo, não posso confiar, não me traz confiança. Não deixe a criança sozinha, não fale nada, não distrate, não faça nenhuma calúnia, não calunie, porque você não sabe, você não viu. Mas se no teu coração diz, não sinto, melhor errar por excesso do que por falta. Mas não crie confusão, não fale para ninguém, guarde aqui, eu vou cuidar, a responsabilidade é minha, eu vou fazer a minha parte, que é cuidar dessa criança. Muito obrigada por você me escutar, por você me ajudar, e eu quero te ajudar, eu quero salvar as crianças, eu quero salvar todas as pessoas que já sofreram disso e dizer que, por mais profunda que seja a sua dor, tem solução. Busque ajuda, peça ajuda. Fiquem com Deus, espero que tenha trazido uma luz para você, para nós tornarmos esse mundo cada vez melhor. Um abraço, fique com Deus, que Ele continue te protegendo.